Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. O meu nome é doutora Grace, eu sou cirurgiã dentista e pós-graduada em ortomolecular. Eu ensino e pratico odontologia integrativa e biológica. Eu vim falar hoje para vocês, através do meu canal do YouTube, sobre a glândula tireoide. Qual é a importância da glândula tireoide para a odontologia e por que nós devemos nos preocupar com o bom funcionamento dessa glândula quando nós vamos atender um paciente com essa visão de odontologia integrativa, onde nós relacionamos saúde oral e saúde sistêmica com um único objetivo: entregar mais resultados aos nossos clientes. Eu quero convidar vocês, antes de mais nada, para baixar o meu conteúdo gratuito, que é um e-book que eu fiz para vocês, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre a odontologia integrativa e biológica, e para que vocês possam conhecer também sobre o meu trabalho, sobre o trabalho que eu faço aqui no meu canal do YouTube, que é entregar um conteúdo de valor, um conteúdo para que vocês conheçam mais sobre essa nova visão da odontologia e também para que vocês possam aprender a ir adequando os pensamentos, as crenças, o mindset sobre como olhar a visão de saúde, mesmo que seja na cavidade oral, a importância de você estar considerando o todo dos seus pacientes. Então, através desse vídeo, eu quero trazer informações sobre a tireoide. A glândula tireoide, ela é responsável pela produção de dois hormônios muito importantes, o T3, triodotironina, e o T4, que é a tiroxina. Ambos os dois hormônios são muito importantes para o crescimento, desenvolvimento e metabolismo celular. Quando nós falamos em hipotireoidismo, nós estamos falando em um estado clínico que ele é resultante de quantidades insuficientes ou até ausência na produção desses hormônios tireoidianos circulantes. E esses hormônios tireoidianos são super importantes, principalmente no metabolismo ósseo. Quando eu falo para vocês sobre hipertireoidismo, eu estou falando sobre um estado hipermetabólico que é causado pelo contrário, pelo aumento da função da glândula tireoide e dos seus hormônios. Na odontologia, é super importante abordar os aspectos da glândula tireoide, porque existem manifestações orais muito comuns que são relacionadas tanto ao hipertireoidismo quanto ao hipotireoidismo. Essas alterações, elas vão repercutir em tecidos ósseos da face, elas vão repercutir em cicatrização, em dentes, em maxilares, e isso pode prejudicar os tratamentos odontológicos se nós não tivermos o conhecimento de que o mau funcionamento da glândula tireoide vai influenciar nos resultados que nós entregamos aos nossos pacientes. Muitas dessas alterações incluem a ausência do desenvolvimento dos maxilares, atraso na erupção dos dentes, muitas vezes perda prematura dos dentes, pode ocorrer uma erupção precoce ou acelerada, até cárie dentária e doença periodontal estão incluídas nas manifestações orais decorrentes de um desequilíbrio da glândula tireoide. Quando eu falo para vocês sobre alterações da glândula tireoide, eu tenho que também falar sobre as abordagens terapêuticas. E uma das mais utilizadas é por meio de medicamentos, repor os hormônios, no caso do hipotireoidismo, e tomar alguns medicamentos para diminuir a produção dos hormônios tireoidianos, no caso do hipertireoidismo. O cirurgião dentista, ele tem que estar atento a esses sinais e sintomas e também ao uso de medicamentos, caso o seu paciente use, porque eles podem interferir em qualquer resultado. Os pacientes com hipertireoidismo, não controlados principalmente, são altamente sensíveis à adrenalina. E neles, o emprego de anestésicos locais com adrenalina é formalmente contraindicado, porque pode ocorrer o risco de surgir uma crise tireotóxica. É por isso que eu sempre convido vocês
para que vocês possam se matricular no meu curso, o meu curso online, 100% online, onde você vai aprender o manejo do perfil tireoidiano, como fazer um bom diagnóstico, o que você precisa aprender numa anamnese, que dados você vai colher do seu paciente, como que você vai conversar com o seu paciente e comunicar que você está avaliando um perfil tireoidiano e a importância disso na odontologia. Por isso, você precisa aprofundar na visão integrativa para poder entregar mais resultados aos seus pacientes. Você precisa entender que a odontologia integrativa, ela é uma visão que relaciona a saúde oral e sistêmica, mas nós não aprendemos isso na faculdade. Então, nós precisamos aprender isso de outra forma. E uma das formas é através do meu canal do YouTube, onde eu trago esse conteúdo para vocês. Eu fiz uma avalanche de conteúdos sobre tireoide, foram inúmeros vídeos sobre a tireoide que eu fiz para vocês conhecerem tudo e dominarem este assunto. Agora vamos aprofundar um pouquinho na visão integrativa da odontologia. Então, se eu for falar aqui para vocês sobre as alterações bucais que foram observadas com gravidade durante o hipotireoidismo congênito, tardiamente elas são reveladas como dificuldade de sucção, distúrbios na deglutição e macroglossia. Muitas crianças se apresentam com hipotireoidismo e não sabem que tem. As mães não têm noção que essas crianças têm hipotireoidismo e talvez jamais seja diagnosticado. Muitos desses casos são casos subclínicos, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, uma criança que ela vai buscar um dentista e ela se apresenta com uma olheira profunda, mais escura, normalmente são respiradores bucais, são crianças que têm a grande possibilidade de estar desenvolvendo um hipotireoidismo. E você pode ser a ferramenta de diagnóstico precoce se você tiver o conhecimento necessário para fazer a entrega desse diagnóstico para essa criança. Já o hipertireoidismo, ele tem uma menor expressão no nível oral, ainda que sua revelação seja possível, mas quando você pedir os exames de sangue e você souber interpretar, você vai conseguir entregar também um bom diagnóstico, um completo diagnóstico para os teus pacientes. Quando nós falamos em entregar resultados para os nossos pacientes, alguns cuidados são necessários dentro de um tratamento odontológico, particularmente devido a pequenas alterações nas funções devido à quebra da hemostasia. Se você tem um paciente que tem manifestações orais, você tem que pensar como é que esse paciente chegou até essa manifestação oral? Qual é a causa que manifestou isso na cavidade oral? E com o conhecimento da odontologia integrativa, isso é possível. Alguns cuidados são necessários, mas o conhecimento e a experiência vai te trazer condições de entregar esses diagnósticos. Por exemplo, profissionais que trabalham com ortodontia são potenciais ferramentas de diagnóstico precoce desses pacientes com hipotireoidismo. Por quê? O hipotireoidismo, ele é uma deficiência de hormônio tireoidiano que vai levar a uma deficiência no desenvolvimento e no crescimento dos maxilares, e são possíveis pacientes que irão buscar um ortodontista para poder ajustar esses dentes que provavelmente vão estar tortos por falta de crescimento dos maxilares, ou também em lugares que não deveriam estar com menos crescimento, com retrognatia ou prognatia, devido a essa alteração no crescimento. Então, você que é ortodontista, fique atento a este conhecimento. Se você começar a pedir exames de perfil tireoidiano para todos os teus pacientes, com certeza você vai encontrar muitas alterações decorrentes de desequilíbrio na tireoide. O domínio e a compreensão desses processos é essencial para que você faça consultas integrativas completas, desde o início do diagnóstico até a elaboração de um prognóstico eficiente. É imprescindível que os profissionais da área da saúde, em especial os cirurgiões dentistas, pois é para eles que eu estou falando aqui, tenham este conhecimento, a começar pelas manifestações orais do hipotireoidismo, para que eles não passem despercebidos ou confundidos com outras patologias para entregar um diagnóstico.
Esse profissional preparado, ele pode ser o primeiro a suspeitar de um hipotireoidismo e ajudar no diagnóstico, no tratamento, na manutenção e também a conduzir e gerenciar esse paciente. Dessa forma, estágios avançados dessas manifestações orais podem ser evitados numa anamnese a qual inclui o perfil tireoidiano. Se você é dentista e deseja ter este conhecimento sobre o perfil tireoidiano e como isso pode influenciar na saúde oral dos seus pacientes, eu convido você para transformar o seu consultório e oferecer uma consulta com muito mais valor, faturando muito mais, entregando mais saúde aos teus pacientes. Se você deseja ter este conhecimento sobre o perfil tireoidiano e como isso pode influenciar na saúde oral dos teus pacientes, transforme o seu consultório, oferecendo uma consulta de muito mais valor e faturando muito mais, entregando mais saúde. Matricule-se no meu curso, ele é 100% online. Mas eu quero falar mais para vocês sobre os sintomas e os problemas na tireoide. Se nós formos fazer uma análise de sinais e sintomas, nós estamos abordando com o conceito da semiologia. A semiologia, ela indica a presença de alguma disfunção, inflamação ou até uma doença. Tá? Os sinais são sensações subjetivas que o seu paciente vai relatar durante a anamnese que você está ali fazendo. São manifestações clínicas que podem ser observadas pelo exame físico. Então, você tem os sintomas, que muitas vezes pode ser subjetivo, os sinais que você vai estar ali observando durante a consulta que você vai fazer, que é uma consulta mais longa e uma consulta que é uma entrevista do seu paciente. Além dos sinais que eu já falei para vocês, além dos sintomas que o paciente vai relatar, o que a gente pode perceber? Que existe uma avalanche de sinais que podem ser consequência do hipotireoidismo. Por exemplo, se o paciente ele tem uma língua de maior tamanho, uma hiperglossia devido ao hipotireoidismo, essa hiperglossia ela pode comprometer a respiração, a fala, a mastigação e levar até a úlceras bucais, devido ao trauma que o tamanho dessa língua vai causar ali em contato com os dentes da borda do músculo. E aí você precisa buscar a causa raiz, e a tireoide tem que ser uma das opções para se encontrar a causa raiz desse aumento dessa língua. Quando nós falamos em análise daquilo que o paciente vai relatar para você, que não é aquilo que você vai observar na cavidade oral, nós podemos incluir as unhas que são quebradiças, a queda de cabelo, a fadiga, a falta de libido, constipação intestinal, excesso de frio, menstruação irregular, afinamento do terço inferior das sobrancelhas, um ganho de peso, olheiras, ritmo cardíaco lento, entre outros. Então, você precisa conhecer certinho as manifestações orais, as manifestações que são físicas e também ouvir o seu paciente para que ele relate aquilo que ele sente, que é subjetivo, mas que deve ser considerado. Naturalmente, você vai ter que unir todos esses sinais, sintomas e uma anamnese para chegar num diagnóstico completo. Mas, antes disso, você precisa pedir exames complementares. Exames do perfil tireoidiano e os exames complementares para que você possa realmente concluir que existe uma alteração da tireoide. Fazer exames é indispensável. Você, como dentista, tem condições, você pode, perante a lei, pedir exames do perfil tireoidiano para os teus pacientes. Você está dentro de uma normativa que te permite fazer essa rotina de análise dos exames laboratoriais, mas principalmente você precisa saber interpretá-los. Não adianta você pedir os exames e não saber interpretá-los. E aí você vai pegar e você vai fechar um diagnóstico. Antes de você fazer um diagnóstico e muitas vezes orientar o seu paciente a repor hormônios tireoidianos, vale lembrar que ajustar a alimentação é parte fundamental no tratamento para determinar a recuperação dessa glândula tireoide.
Então, você pode orientar o seu paciente quanto a buscar um nutricionista que tenha essa visão integrativa, que vai ajudar o teu paciente, mas você também pode orientá-lo com informações antes que ele busque um profissional. Por exemplo, você pode orientar o teu paciente comunicando para ele que para que o T4 ele se transforme em T3, que é um hormônio ativo fundamental que controla o metabolismo, é muito importante que ele tenha os nutrientes específicos que vão ajudar nessa conversão. Eliminar também alimentos que inflamam a tireoide e incluir aqueles que fortalecem essa glândula é fundamental para que consiga adaptar o bom funcionamento da tireoide. É muito possível diminuir os sinais e sintomas e recuperar a tireoide com uma boa alimentação e orientação. Além disso, você precisa comunicar ao teu paciente que a glândula tireoide é supersensível a toxinas. As facilidades do mundo moderno são extremamente atraentes, eu concordo. Mas lá na frente existe um preço a ser pago. E esse preço vai ser pago de forma cara. Quando nós falamos em hipersensibilidade da tireoide a químicos, nós estamos falando num mundo que nós vivemos, são aditivos químicos por todos os lados, radiação, antibiótico, hormônios, em muitos dos produtos disponíveis, no entanto, mesmo que os órgãos de fiscalização digam que são produtos seguros, a longo prazo, eles não... Veja bem, eles promovem um adoecimento crônico e progressivo do organismo, tornando o seu corpo cada vez mais ácido e inflamado, e isso já é uma condição perfeita para que o seu corpo adoeça. A tireoide, apesar de ser uma glândula pequena, é super importante que você entenda, ela reage a toda e qualquer toxina, porque tudo, na verdade, está interligado. Ela é super importante para o seu corpo. E ela reage a todo o metabolismo, porque ela está interligada a tudo. E ela absorve muitas dessas reações. Ela é super sensível a toxinas. Então, para que a sua tireoide funcione bem, você precisa diminuir o contato com toxinas do seu dia a dia. Os pacientes que possuem uma predisposição genética, é fundamental orientar cada vez mais sobre todos os aspectos do controle dessa tireoide. O cuidado tem que ser redobrado para que essa região seja protegida, e isso eu vou ensinar aqui para vocês como é que se faz. Uma das coisas é fazer um pequeno ajuste no seu dia a dia, nos hábitos de vida. Primeiro, ajustando a alimentação, modulando o intestino, tendo um sono de boa qualidade, praticando atividades físicas, evitando o jejum prolongado e modulando o estresse. São atitudes necessárias que constroem hábitos de vida que promovem uma tireoide potencializada. Quando eu falo para vocês em modulação do intestino, eu estou falando sobre imunidade. 80% das nossas células imunes, elas estão localizadas no trato gastrointestinal. E quando você faz uma reeducação alimentar, você controla o estresse, você tem alimentos de boa qualidade, você tem micronutrientes necessários para o bom funcionamento dos teus órgãos, você já está dando um presente para a sua tireoide. Afinal de contas, como eu falei para vocês, ela está interligada a todo o corpo e ela absorve todas as reações. Quando você faz uma modulação intestinal e corrige talvez uma permeabilidade intestinal, você melhora a absorção de micronutrientes. E muitos deles são necessários, importantíssimos para o bom funcionamento da tireoide, na conversão dos hormônios, como eu falei acima. Zinco, selênio, ferro, são super importantes para o bom funcionamento da tireoide. Além disso, esses micronutrientes, eles vão desinflamar o intestino e vão potencializar o funcionamento da tireoide. De bônus, você ainda combate outros sintomas, como queda de cabelo, unhas fracas, cansaço, alteração no peso, humor, sono, memória. O mais importante é você ter essa consciência de que os seus hábitos de vida, quando inadequados, eles podem adoecer e prejudicar a sua tireoide.
Por outro lado, fazendo algumas alterações, você fortalece e protege do adoecimento. Em outras palavras, você volta a viver bem e entrega isso aos teus pacientes. Eu sei que muitas das pessoas que me assistem aqui não são só profissionais da odontologia, são profissionais de outra área, mas também são possíveis pacientes que estão buscando informação sobre a tireoide. E aqui você vai encontrar. Então, como é que você pode fazer para avaliar se a tua tireoide está funcionando bem da sua própria casa? Uma maneira bem simples para você saber se está com hipotireoidismo é realizar o teste da temperatura basal. Você vai precisar de uma caneta e um bloquinho de notas, além de um termômetro. Quando você acordar pela manhã, antes de se levantar, não levante, ainda deitado. Você vai pegar o termômetro e vai colocá-lo debaixo da axila por 2 minutos. Passando esse minuto, você vai anotar a temperatura no seu bloquinho de notas e você vai fazer o mesmo por pelo menos 5 dias. Para somar, e você vai dividir por 5, pelo tanto de dias que você mediu a temperatura, você vai fazer uma média, e aí você vai chegar nessa média aritmética, que deve estar entre 36,5 preferencialmente. Se estiver abaixo, é porque você está produzindo poucos hormônios tireoidianos. Naturalmente, você vai precisar avaliar com outros exames, mas é uma forma muito prática de você avaliar se você está com hipotireoidismo. Alguns cuidados devem ser considerados. Isso deve ser feito longe do período da ovulação e sem ar-condicionado, que não atrapalhe nos resultados. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os exames. Quais são os exames principais para que nós possamos avaliar o perfil tireoidiano? Você que é dentista, você sabe quais são os exames necessários para detectar as doenças da tireoide que podem influenciar nos seus tratamentos odontológicos? Se você não sabe, agora eu vou começar a explicar. E se você é um leigo que está aqui me assistindo, não deixe de cobrar o seu médico ou o seu dentista integrativo sobre todos os exames do perfil tireoidiano que são necessários para avaliar a tireoide de forma completa. A maioria dos profissionais da odontologia trata os seus pacientes com problemas da tireoide há anos, sem medir os marcadores adequados. E o pior, quando eles pedem, eles não sabem interpretá-los da forma correta. Por isso que a odontologia integrativa é uma excelente opção para todas as especialidades, com uma única proposta, que é transformar os seus atendimentos entregando mais saúde e resultados sem sair da sua área de atuação. Mas você precisa ser um profissional da odontologia integrativa que tenha conhecimento suficiente para tratar os seus pacientes. A primeira informação que você precisa saber é que existem 2 tipos de referência. Nós temos as referências normais, laboratoriais, e nós temos as referências ideais. E qual é a diferença dessas duas? As referências laboratoriais, que vem ali no exame quando nós pedimos, elas são cálculos matemáticos. Através desses cálculos, que são aritméticos da população, é encontrada uma média, só que ninguém nunca te contou que a média da população está doente, com doenças crônicas, com doenças que são invisíveis, que são silenciosas. E aí você vai ser adequado no meio de pessoas doentes. Se você é uma pessoa que se cuida, que faz atividade física, que busca um controle do estresse, que faz suplementação, se você é uma pessoa que dorme bem, você já não está na média da população. Você deve ser considerado com cálculos ideais. Cálculos ideais são cálculos de pessoas centenárias que viveram uma média de 100 anos, sem medicamentos, com qualidade de vida e também com felicidade. Essas pessoas tinham um tipo de vida e uma média dos seus exames sanguíneos. E é a partir disso que você vai ser avaliado. Além disso, essa média de valores ideais são baseados em artigos científicos, em estudos científicos. Portanto, é muito mais individualizado. Portanto, aquele valor de referência que consta no exame dos seus pacientes não é mais indicado para o seu paciente, afinal, ele quer ser avaliado com 100% de certeza, ele quer estar 100%, ele quer estar acima da média. Naturalmente, ele quer ser avaliado dentro de uma individualidade biológica. Portanto,
Para lhe ajudar com seus pacientes nesse vídeo, eu vou listar aqui alguns dos principais exames e as respectivas referências que avaliam a glândula tireoide. Atente-se ao T3 livre, ao T4 livre, ao TSH, ao anti-TPO, a tireoglobulina e ao T3 reverso. São os principais marcadores importantíssimos para que você faça uma avaliação do perfil tireoidiano. O T3 livre, ele é um marcador muito importante, porque boa parte dele é resultado da conversão do T4, seja o T4 natural ou que você repõe. Esse hormônio, ele é fundamental para o metabolismo, e se você quer tratar os teus pacientes com excelência, esse é um dos exames que deve ser solicitado. Porém, não é só o T3, nós precisamos avaliar o T4, que é um pré-hormônio, mas que grande parte dos hormônios tireoidianos se refere ao T4, ele tem uma meia-vida de 7 dias, já o T3 tem uma meia-vida mais curta, de 5 a 6 horas. O TSH é um hormônio que regula a excreção dos hormônios T4 e T3, ele é fundamental, ele é um parâmetro que vai mostrar a produção desses hormônios tireoidianos e ele funciona como feedback negativo da produção e da deficiência destes hormônios T3 e T4. Mas pode acontecer de o teu paciente apresentar níveis baixos de T4 e T3 e ainda assim o TSH estar ali sendo considerado normal. Por isso é muito importante avaliar como um todo. O ideal é fazer uma investigação minuciosa, porque a maioria dos casos de hipotireoidismo ele está no aspecto autoimune ou subclínico. Quando a gente encontra um hipotireoidismo autoimune, nós não temos uma alteração na tireoide, nós temos uma alteração do intestino que está prejudicando a tireoide. Exames fundamentais para se encontrar uma autoimunidade da tireoide: anti-TPO, anti-TG e TRAB são fundamentais. E eu vou além com vocês, muitas pessoas podem ter doenças, autoimunidade, alterações na tireoides e não apresentar nenhuma alteração sequer nos exames. Por isso é super importante analisar os sinais e sintomas, interpretar os exames, solicitar um ultrassom, se for necessário, para verificar se existe um aumento ou uma diminuição dos cistos ou nódulos presentes na tireoide. Por fim, ainda lembro a você que é profissional excelente, porque eu sei que você está aqui me assistindo e você é um profissional diferenciado, que você precisa buscar níveis otimizados. Cuidado com valores de referência dos laboratórios de coleta de exame. Além disso que eu falei aqui para vocês, é necessário pedir exames complementares. Eu vou falar aqui para vocês alguns exames complementares que são super importantes no bom funcionamento da tireoide e que, se eles estiverem alterados, a tireoide vai sofrer um desequilíbrio. Por exemplo, cortisol, ferritina, vitamina B12, zinco, selênio, iodo, perfil hormonal, insulina e ácido fólico. São super importantes para que a tireoide dos nossos pacientes funcione muito bem. Então, precisa ajustar os exames complementares, os perfis complementares, para depois buscar se a tireoide realmente está alterada. Todos esses perfis complementares, eles são essenciais na construção do bom funcionamento da glândula tireoide. E se você quer saber como interpretar cada um destes exames e se destacar no mercado da odontologia, matricule-se no meu curso 100% online. Entregue mais valor às tuas consultas, fature mais, transforma os teus atendimentos, enquanto cumpre o teu propósito, melhorando vidas e entregando sorrisos. E aí você pode estar aí me assistindo e estar se perguntando, mas doutora, por que a tireoide é tão importante? Porque o bom funcionamento da tireoide é essencial para entregar resultados aos nossos pacientes. Porque alguns cuidados são necessários para se entregar um tratamento odontológico. Quando nós tratamos um paciente, nós não tratamos um dente solto da boca, nós tratamos um indivíduo que tem emoções, que tem sentimentos, que tem conflitos, que tem angústias, e tudo isso vai interferir na saúde. Qualquer desequilíbrio no sistema biológico, no terreno biológico, vai influenciar na saúde dos nossos pacientes. Alguns cuidados são necessários para se encontrar a hemostasia e depois entregar muito mais saúde aos nossos pacientes.
Se você é um profissional que faz implante, se você é um profissional da pediatria, se você é um profissional da odontologia, seja qualquer área que for da odontologia, é super importante entregar resultados completos e conhecer a tireoide dos teus pacientes. Além dos marcadores que eu falei aqui para vocês, ainda nós temos o T3 reverso. Quando a gente fala em perfil tireoidiano, o T3 reverso ele deve ser considerado. Quando a gente mede o T3 reverso, a gente está falando de um T3, só que ele é reverso, ele é inativo, ele não tem capacidade de se ligar aos receptores da tireoide. Ele é produzido em situações extremas e se liga aos receptores da tireoide, mas ele desativa, em vez de ativá-los. Portanto, o T3 reverso é uma molécula inativa relacionada ao T3, mas sem qualquer atividade fisiológica. Existem algumas situações que fazem com que o nosso T3 reverso aumente. O estresse é uma delas. É por isso que eu falo para vocês que não adianta tomar a levotiroxina sódica, repor os hormônios tireoidianos se você não está convertendo o T4 em T3, se você não está cuidando do seu estresse, se você não está se alimentando de forma correta. O bom funcionamento da tireoide ele depende de estilo de vida. Por esse motivo que a maioria dos pacientes em tratamento com medicamentos permanece com os sinais e sintomas e são potenciais pacientes para terem intercorrências num tratamento odontológico que envolve osso, metabolismo e cicatrização. Das causas da conversão inadequada dos hormônios tireoidianos. A alimentação inadequada, deficiência dos nutrientes específicos, estresse crônico, desequilíbrio hormonal, intoxicação, inflamação sistêmica, hipermeabilidade intestinal. Tudo isso precisa estar em ordem para que a sua tireoide funcione bem. Dessa forma, a melhor maneira de alcançar as melhores taxas e combater os sintomas é ensinando o seu corpo a converter naturalmente, a produzir também naturalmente. Como? Fazendo uma reeducação alimentar, corrigir a sensibilidade alimentar, fazer uma suplementação específica, modular o seu intestino, gerir as emoções, gerir o sono, estar em movimento, fazer um detox e outras estratégias muito importantes que eu passei aqui para vocês. Falando um pouquinho sobre os hormônios T3 e T4, para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre eles, eu queria falar para vocês principalmente sobre a tireoide. Ela é uma glândula localizada imediatamente abaixo da laringe e ela ocupa as regiões laterais e anterior da traqueia. É uma das maiores glândulas endócrinas que existe. Normalmente, elas pesam entre 15 a 20 gramas em adultos e ela secreta esses dois hormônios principais, a tiroxina T4, a triodotironina T3. Ambos são super importantes e aumentam intensamente o metabolismo do nosso organismo. A ausência completa da secreção tireoidiana faz com que o metabolismo basal caia de 40% a 50% do normal e, por outro lado, o excesso vai fazer com que aumente 60% a 100% do metabolismo basal. A secreção tireoidiana, ela é controlada principalmente pelo hormônio TSH, que eu havia falado para vocês, que é secretado pela hipófise anterior. A tireoide também secreta a calcitonina, que é um hormônio super importante para o metabolismo do cálcio. Atenção, dentistas! Eu vou discutir em detalhes isso com vocês em outro vídeo. O objetivo desse vídeo é trazer informação completa para vocês sobre a tireoide. Discutir essa formação, a secreção dos hormônios tireoidianos é fundamental para as funções metabólicas e a regulação do metabolismo ósseo. Cerca de 93% dos hormônios metabolicamente ativos secretados pela tireoide consiste no T4 e 7% no T3. Por isso, o T4 é convertido em T3. Entretanto, quase toda a tiroxina, que é o T4, convertida em T3 nos tecidos, então todas elas
tanto a triiodotironina como a tiroxina são fundamentais e têm igual importância. As funções destes dois hormônios são qualitativamente iguais, mas elas se diferenciam na velocidade e na intensidade da ação. Por exemplo, a triiodotironina é cerca de 4 vezes mais potente que a tiroxina, mas ela está presente no sangue em menor quantidade e persiste por um tempo mais curto. Se você quer saber como interpretar cada um desses exames, como manejar o perfil tireoidiano, como saber conversar com o teu paciente sobre a tireoide, como potencializar os teus tratamentos como implante, para que você não tenha intercorrências, como você quer manejar os teus pacientes de ortodontia que buscam avaliar e corrigir o desenvolvimento e o crescimento dos ossos. Matricule-se no meu curso 100% online, entregue mais valor às tuas consultas, fature mais, transforme os teus atendimentos enquanto cumpre o teu propósito. Se você gostou dessa aula aqui, aproveita e se inscreve no meu canal, indique para um amigo, manda para uma pessoa que você sabe que está com essas alterações aqui na tireoide. Chama alguém que você goste para assistir essa aula, mas não deixe de compartilhar essa aula com alguém que você sabe que precisa, você vai estar ajudando uma pessoa e principalmente me ajudando a divulgar este canal. Eu quero convidar vocês para curtir os meus vídeos no feed lá do Instagram, para acompanhar os meus conteúdos no Telegram. Eu desejo que você transforme os seus atendimentos com o meu curso online. Os meus alunos que se matricularam no curso, que fizeram as mentorias, eles estão voando na profissão, eles estão transformando os atendimentos. E eu quero convidar você para fazer parte dessa transformação. Tome a decisão que vai mudar a sua carreira e vai também mudar a vida dos teus pacientes. Para você se matricular no meu curso, você entra aqui no link abaixo da descrição desse vídeo e você se matricula. Você já vai estar dentro, fazendo parte dos meus alunos que estão voando. Muito obrigada pela tua presença e até o próximo vídeo.